Como está você? Bom dia. É um prazer e uma alegria estarmos juntos novamente nesse dia maravilhoso, o Santo Sábado do Senhor. Alguns perguntam, maravilhoso, o dia hoje está chuvoso, o dia hoje está frio. Não importa. A presença do Senhor é o mais importante para embelezar esse dia, para nos dar gozo, alegria de louvarmos o nome dele e de adorarmos. É importante que você faça isso na sua vida e todos os momentos que você passar, sejam momentos alegres, sejam momentos de tristeza, o importante é ter Deus na nossa vida. Lembre-se, nós não somos desse mundo. É bom a gente sempre lembrar essa frase. Às vezes as pessoas ficam preocupadas, mas cheio de problema, pastor, cheio de dificuldades. Eu quero que você lembre uma coisa, nós não somos desse mundo. Essa crise que nós estamos passando é uma filha do que vai vir. Puxa vida, então o que vai acontecer com a gente? Se isso é uma filha, imagine a mãe. Mas é isso, nós estamos num mundo de pecado. E afinal de contas, para onde estamos nos preparando? Nova Jerusalém, vida eterna, morada eterna com Cristo Jesus. Não se esqueça disso. Eu queria aproveitar nesta manhã para agradecer a presença de cada um de vocês que estão nos assistindo. Permissão para entrar mais uma vez no seu lar, no seu local que você está agora, numa escola, no seu quarto. Eu peço essa permissão para, junto, nós tratarmos das coisas espirituais. Falarmos deste importante manual, certo? Que estudamos cada sábado, que lembramos aquilo que nós vimos durante a semana. Como é bom nós podemos aqui mais uma vez abrirmos o nosso manual de estudos e estudarmos e vermos das coisas maravilhosas. Essa semana é continuação do que aconteceu na semana passada, né? Gênesis, a criação, né? A criação, Gênesis como fundamento, parte 2. Então, mas para iniciarmos, vamos fazer uma oração. Querido Deus e Santo Pai que está nos céus, como é bom estar na Tua presença. Que alegria nós podermos, nesta manhã, abrirmos um pouco da Tua palavra e tratarmos de algo tão importante que é o início de todas as coisas, a Gênesis. Muito obrigado por tudo, Senhor. Pedimos que o Espírito Santo nos ilumine, no nome de Jesus. Amém. Que Deus, mais uma vez, te abençoe e o verso para nós memorizarmos é um verso que está no Salmo 19, uma das declarações mais maravilhosas que nós podemos ver. Aqui nós ouvimos: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Alguns pensadores do século XVIII, até mais para trás, eles tiveram suas teorias, suas decisões, suas hipóteses, baseados e inspirados nas Escrituras. Galileu Galilei, nós podemos citar Isaac Newton, John Ray, nós vimos e tantos outros. Então, eles determinaram e quebrando, inclusive, paradigmas da época. Para vocês terem uma ideia, Galileu, ele indo contra todo o pensamento da Idade Média, ele dizia o seguinte, que a Terra não era o centro do universo, e sim o Sol. Quer dizer, não eram os planetas, os corpos celestes que giravam em torno da Terra, mas a Terra era parte desse universo. E ele teve que, infelizmente, se retratar em público. Por quê? Por conta de que não era o pensamento. Ou ele retratava, ou ele morria queimado. Mas essa passagem, essa teoria da teoria geocêntrica, a Terra como centro do universo para a Terra, teoria heliocêntrica, ele foi o precursor e baseado nas Escrituras. Mas com o século XIX, ou melhor, início do século XIX, final do século XVIII, início do século XIX, com a Revolução Francesa, o Iluminismo, o racionalismo e principalmente com o aparecimento do evolucionismo através de Charles Darwin,
houve uma mudança radical. As pessoas começaram a duvidar, a pôr uma grande interrogação nas Sagradas Escrituras. Não é bem assim. O homem como centro de tudo. As coisas não começaram, Deus não criou as coisas, as espécies se evoluíram. Então, meus queridos, isso aconteceu. E a pergunta veio: será que a Bíblia ensina uma visão antiquada e não cientista e científica da cosmologia? Essa era a pergunta. E outras questões. Não, o relato bíblico, ela veio de literatura pagã, ou literatura da época, nações vizinhas a Israel. Então começou a surgir este pensamento, e baseado nisso nós vamos tecer comentários, e o Manuel vem tratando disso essa semana. Então nós vamos ver uma das questões mesmo: a Terra era plana? Ou a Terra é plana? Por incrível que pareça, talvez você até fique achando um pouco de graça, mas alguns hoje, no século 21, acham que a Terra é plana. Como? Às vezes a gente vê na Bíblia, os anjos estão segurando os 4 cantos da terra, os 4 ventos, os 4 cantos da terra. E aí? E o horizonte e outras coisas mais, as pessoas ficam naquela determinação. Não, isso tudo, a Terra leva a concluir que a Terra não é redonda, e assim a Terra plana. Mas, meus queridos, a Bíblia fala em algumas passagens, e principalmente no Apocalipse. Por exemplo, quando fala dos anjos dos 4 cantos da terra, indica totalidade, certo? E nós temos que entender que existem os pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Então a gente tem que entender isso. Uma coisa interessante é Cristóvão Colombo. Como é que Cristóvão Colombo descobriu a América? Contrariando o pensamento da época, que diziam que a Terra era um quadrado, ou chegava numa determinada altura, na linha do horizonte, ela caía. Cristóvão Colombo, baseado na Escritura, porque ali fala a abóbora celeste, significa que tudo é um círculo, e outras passagens da Bíblia que falam a respeito de a Terra, o globo ser esférico, Então Cristóvão Colombo, baseado nisso, Cristóvão Colombo, ele era um estudante das Escrituras. Então, baseado nessa fé, nessa convicção, ele foi para o outro lado tentar um novo caminho para as Índias. E aí nós sabemos, a história relata o restante, a descoberta das Américas, da América. Então, meus queridos, isso é um exemplo, A questão de Apocalipse capítulo 7, verso 1, diz que ele repetiu a palavra 3 vezes. A palavra, 3 vezes ele repetiu, para ligar os anjos aos 4 pontos cardeais. Em suma, o Apocalipse, nós sabemos, ele usa muito, o apóstolo João, quando escreveu o Apocalipse, ele usou muito a linguagem figurada, simbólica. Devemos entender isso, O sol está se pondo. O sol se põe aonde? No Oriente, exatamente. No Ocidente. Ele nasce no Oriente, no Leste, e se põe no Ocidente. Ele faz uma trajetória. E aí, como é que o sol volta para o Oriente? Mas existe toda aquela explicação do movimento da Terra em torno do Sol, significando que ela gira. Existiam também pensamentos filosóficos que diziam que a Terra estava sustentada por pilares, ou que a Terra tinha janelas, e essas janelas tinham alguns pilares que a sustentavam.
certo? Mas a Bíblia, ela coloca o real pensamento. E, meus queridos, vendo aqui, nós não devemos insistir, como diz aqui o contexto, na interpretação literal dos textos proféticos. Se nós fizermos isto, nós estamos tirando a passagem fora do contexto. E isso é perigoso, porque vai nos levar a uma falsa interpretação, vai nos levar a tomar um outro caminho. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso aí, certo? Outra coisa, a Terra não é redonda e ela está suspensa no espaço, certo? Ela está suspensa no espaço, ela está sendo sustentada por Deus, não somente a Terra, como todos os outros corpos celestes. Então nós devemos entender isso. Agora, baseado nisso, alguns filósofos, como nós citamos, e até mesmo hoje, no nosso presente século, críticos insistem em dizer que a Bíblia ela foi escrita baseada na literatura antiga. E é hilariante, meus queridos, porque esses argumentos, entre aspas, afirmam pelo fato de que existem muitas semelhanças da palavra de Deus com a literatura antiga. Mas as pessoas falam muito das semelhanças, mas não falam das diferenças que são muito maiores. Então, quando a pessoa quer afirmar um argumento, uma hipótese, então ela se baseia nas semelhanças, naqueles pontos comuns e esquece, não, mas aqui existe a diferença, esse ponto não dá para se associar. Eu vou citar aqui um exemplo, o dito profeta Nostradamus. As pessoas que creem nas profecias do Nostradamus, elas se baseiam nas profecias que se cumpriram, mas esquecem daquelas que não deram certo. E a gente tem que entender, se a profecia ela não é condicional, ela tem que se cumprir. Se o profeta falar, ela tem que se cumprir. Talvez alguns não se lembrem, mas o que movimentou nos antigos anos 70, o aparecer do Nostradamus, claro que ele não viveu no ano 70, evidentemente, mas o que fez surgir no cenário, vamos assim dizer, no cenário mundial, a questão das suas profecias, foi a previsão. Isso foi, se eu não me engano, no ano de 1974, me lembro até hoje, eu era adolescente assistindo o Fantástico, e ali a matéria principal foi: se preparem, o mundo acabará no ano 2000. Irmãos, meus queridos, nós estamos terminando o mês de maio do ano 2020. E por incrível que pareça, ainda tem pessoas que insistem em dizer que Nostradamus fez tal profecia e que tal profecia está se cumprindo, é porque Nostradamus falou. Mas essas pessoas não se dão o trabalho de ver, de estudar aquelas que não se cumpriram. Então é importante nós notarmos isso, nós percebermos isso. Então é a mesma coisa com referência a fazer a comparação, principalmente no relato da criação da Bíblia com a literatura antiga. Por exemplo, o relato bíblico é sublime ao descrever o onipotente que concede à humanidade propósito digno de um mundo perfeito. Essa diferença fez com que os estudiosos concluíssem que esses relatos são diferentes. Ainda que existisse uma única diferença, mas se essa diferença é
firme, preponderante, nós temos que dar crédito, não o que diz os filósofos, mas o que diz a palavra de Deus. Então, o que é que acontece? Só repetindo, o Onipotente concede luz, ou concede à humanidade o propósito digno de um mundo perfeito. Somente o relato bíblico poderia falar e acontecer dessa forma, dessa maneira. Interessante que, baseado nisso, e nós podemos até olhar, né, o título da página de terça-feira, Gênesis versus o paganismo. Mais uma vez, querendo fazer a comparação. Por exemplo, na pergunta que diz aqui, você pode ter visto isso ou pode estar vendo, né? Em Gênesis 1, versos 14 a 19, como foram descritas as entidades que aparecem no quarto dia e quais são as suas funções. No quarto dia foram criados o quê? Luzeiros para a separação entre o dia e a noite, ou seja, também sinais entre as estações e os dias e anos, e iluminar a terra. O sol e a lua. O sol, o luzeiro maior, para iluminar o dia, e a lua, o luzeiro menor, para iluminar a noite. Claro que o sol é uma estrela, claro que a lua é um satélite, mas por conta disso não é denegrir, vamos assim dizer, é desmerecer a astronomia, dizer que o sol e a lua são luzeiros, usando a própria linguagem das escrituras, que Deus criou o sol e a lua com estes objetivos: separação das estações. Vamos primeiro, iluminação, um para o dia e o outro para a noite, um para a parte clara e outro para a parte escura. Segundo, separação de dias e noites, né? Separação de estações, primavera, verão, outono e inverno. Separação dos dias, de meses e anos. Mais nada, meu querido. Às vezes as pessoas insistem em dizer que o sol, e a gente vê isso muito do paganismo, na literatura pagã. Não, o sol é para ser adorado. Como eu, como você, o sol também é uma criatura. Claro que a diferença é que nós temos vida. E mais do que isso, porque os animais também têm vida, mas nós temos consciência. Deus nos criou com a capacidade de raciocínio, de decisão, livre-arbítrio, coisas que os animais não têm. Então, meus queridos, só para nós entendermos que tem pessoas que acordam pela manhã, eu já ouvi relatos de amigos, de conhecidos dizendo: não, o que eu faço toda manhã, eu me levanto, abro os meus braços e olho para o sol e o saúdo para um novo dia, agradecendo a Ele. Meu querido, minha querida, nós devemos acordar, agradecer e saudar o nosso Deus para um novo dia. O nosso Deus que criou os céus, a terra, o mar, o sol, a lua, as estrelas e tudo que neles há. Inclusive nos criou também. Nós somos fruto da criação, a coroação da criação. Nós não somos originários de espécies menores, seres unicelulares. Nós não aparecemos do acaso, como existe a teoria da biogênese, a biogênese. Nós temos uma herança nobre, fomos criados por Deus. Ele nos muda, nos transforma, nos ajuda a viver. Talvez neste momento você esteja passando por um momento difícil, dificuldades na sua casa. Ontem eu estava vendo relato de pessoas que estão vivendo de cestas básicas, trabalho da fé,
em todo o Brasil, principalmente lá em Salvador. Não estou fazendo propaganda mesmo porque eu não faço parte, né? A Federação dos Empresários Adventistas, a distribuição de cestas básicas, de pessoas que tinham seus empregos e perderam da noite para o dia. O relato de um cidadão, eu posso falar porque foi transmissão nacional, estavam comendo ovo todos os dias e aquela cesta básica veio em boa hora. Meus queridos, tem gente passando por dificuldades. Com certeza, ou talvez você tenha perdido o seu emprego. Talvez você esteja dizendo: cadê Deus? Já busquei a Ele, já clamei, já pedi, Ele não está me escutando. Apesar de você ter perdido o seu emprego, você está com vida, você está com saúde. Enquanto tem tantas pessoas que estão com emprego e estão morrendo, nós temos o mais precioso dom de conhecer Cristo Jesus, o Senhor da salvação, o doador da vida. Meu querido, minha querida, não se esqueça disso. Agradeça a Deus, apesar do momento difícil que estamos passando. Se você tem uma cesta básica que você ganhou, foi Deus que providenciou. Agradeça a esse Deus maravilhoso, que Deus precioso. Nós poderíamos passar aqui amanhã, o dia, a noite, louvando o nome do Senhor nosso Deus. Então, meus queridos, e o tempo da criação? Quando, que ano, vamos assim dizer, que período, que dia foi feito o nosso mundo? O que é que determina a criação, o período, as coisas, o tempo nas Sagradas Escrituras? Algo é imprescindível, determinante. Há um elemento, e às vezes as pessoas, quando olham naquele capítulo, não entendem. Mas por que tem essas genealogias? Fulano nasceu e teve filhos e filhas, ou cresceu, teve filhos e filhas, viveu tanto tempo e morreu. E esse filho dele teve filhos e filhas e viveu tanto tempo e morreu. Meus queridos, ali as Sagradas Escrituras estão falando de um tempo. E também falando da importância daquele tempo. Aquela genealogia é muito importante. E às vezes alguns questionam. Adão viveu 930 anos. Matusalém, 969 anos. Dias literais. Eu queria ter vivido naquela época. Puxa, viver quase 1000 anos. Mas, meus queridos, quase 1000 anos teve fim. O que não terá fim é a vida eterna. A Bíblia relata para mostrar o tempo. Viveram muito tempo, serviram ao Senhor, viveram muito tempo, mas morreram. Viveram muito tempo com saúde, mas morreram. Esse é o quião do ser humano, que está nesse mundo de trevas, mundo de pecado. Claro, não é por conta disso, eu não vou cuidar de minha saúde, eu agora não vou me preocupar comigo, que quem cuida morre, quem não cuida também morre. Não, mas nós não podemos esquecer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e nós devemos apresentá-lo a Deus, e assim diz a palavra dele, da melhor forma, devemos cuidar dele. Afinal de contas, nós temos a igreja. O que você acha? Você deixa a igreja bagunçada? Você não limpa, não varre a igreja? Deixa as cortinas sujas? Aquelas que têm cortina, é claro. E os bancos sujos também? Não. O templo ele tem que ser cuidado da melhor maneira possível. A mesma coisa o nosso corpo. O templo do Espírito Santo. Ele tem que estar preservado, cuidado, limpo, para nós apresentarmos a Deus como um sacrifício vivo. Não se esqueça disso, meu querido, minha querida. Vai morrer? Todos nós somos mortais. Provavelmente, se Cristo não voltar antes, nós morreremos. E o templo do Espírito Santo
nosso corpo vai ser desgastado, mas isso não é justificativa para nós não cuidarmos desse tempo. Então, só para um parênteses, né, com respeito às genealogias, né, e tem, meus queridos, aqui fala, há destaque em Gênesis, duas genealogias que está no capítulo 5 e no capítulo 11, uma mais extensa, a do capítulo 5, e a outra do capítulo 11, bem mais rápida. Interessante que até mesmo a genealogia tem um objetivo. Deus quer nos dizer algo. E por que ele não colocou? E por que ele não permitiu que outros colocassem outras genealogias? Porque não havia um objetivo. Pastor, é porque a genealogia de Gênesis capítulo 5, ela é diferente em 1 Crônicas, porque foi a mesma genealogia citada lá. Significa que a importância não é a sequência, ou quem estava nascendo, mas sim o que ela queria dizer. Que houve um tempo e que aqueles que viveram para a honra e glória de Deus, e que aquela era a sequência, aquela era a vida do ser humano, nascimento, crescimento, passar por várias fases da vida, casar, ter filhos, velhice e morte. De forma resumida, é o que está ali na genealogia. E a genealogia ela não é para determinar a idade da terra. A Bíblia não considera isso como algo de importância. Se fosse assim, estaria ali. Às vezes tem pessoas que ficam questionando o caráter de Deus. Mas eu estou questionando a palavra de Deus. Eu queria saber quanto tempo tem a terra. Mas para que você quer saber? Volto a dizer, se Deus quisesse que nós soubéssemos a idade da terra, com certeza estaria escrito nas Escrituras. Mas esse não é o mais importante, não é o fundamental para a nossa salvação. Nós devemos entender que na Bíblia está o que é necessário, o que é fundamental, é decisivo para a nossa salvação. Nós não podemos esquecer disso. E aí tem muitas pessoas que questionam porque querem estudar o que não está revelado. Você tem todo o direito. E quando não encontra respostas, mas Deus não falou isso, não falou aquilo, eu não sei se creio na palavra de Deus. E tem gente que crê na Bíblia, eu já vi pessoas assim, crê na Bíblia, mas mistura com os pensamentos dos filósofos da época. Nós já citamos esse fato na lição da semana passada. Aí eu creio na criação, algumas pessoas dizendo, eu creio na criação, mas eu creio que Deus criou e ali não foi um dia literal, foram anos, eras, milhares de anos. Ou seja, quer adaptar a Bíblia ao seu pensamento. Meus queridos, não é assim. Nós devemos entender que nós devemos nos submetermos ao que está escrito na palavra de Deus, ok? Outra coisa, nós falamos algo importante que está aqui. É só lendo uma nota aqui que está no nosso manual. Esse sistema de interligado, quer dizer, Gênesis 5 e 11, né, teria impedido a exclusão de certas gerações ou acréscimo de outras, é o que nós já falamos. Gênesis 5 e 11 contém uma linha contínua de descendência, como é confirmado por 1 Crônicas 1, 18 a 27, que nós falamos, em que não há acréscimo nem ausência de gerações. Dessa maneira, a Bíblia se interpreta. Vou citar um outro exemplo na questão das genealogias. A genealogia de Jesus em Mateus é diferente da genealogia de Lucas. Por exemplo, Mateus começa de Adão, começa desde o início até Jesus. E Lucas é o inverso, ele vem de Jesus até Adão.
e algumas não batem. Por que será? Vou passar um exercício para você. Amanhã você vai pegar Mateus, ou até após aqui a lição, ou hoje à tarde, né? Você vai pegar a Bíblia, você vai ler a genealogia de Jesus em Mateus. Ali existe um objetivo. Quando você lê dessa maneira que eu estou te falando, você vai entender melhor. Você vai entender melhor. O objetivo de Mateus, nós já mencionamos isso em alguns lugares e possivelmente já tenha mencionado aqui. O objetivo de Mateus é apresentar o seu evangelho a judeus, né, que estavam se convertendo ao cristianismo. Então, a preocupação de Mateus era mostrar que Jesus era judeu, descendente de Davi, descendente de Abraão. Porque Abraão e Davi, você pode olhar que na genealogia de Mateus há intervalos, 3 intervalos, né? A questão das gerações, 14 para dar um número. E esse objetivo o que determina as gerações é Abraão, Davi. Por que eu estou falando isso? Porque Mateus diz o quê? Ele tinha aquela preocupação de que Jesus é descendente de Abraão. Jesus é descendente de Davi. Jesus é da tribo de Judá. Então, ele é o Messias. Ele é o rei dos judeus. Não o rei como eles esperavam, mas o rei conforme estava profetizado. O rei para estabelecer, primeiramente, o reino da graça e depois o reino da glória. Ele era o rei do universo. Então, esse era o objetivo de Mateus naquela sua genealogia. Claro que teve muito mais gerações do que está ali mencionado. Agora, vamos para de Lucas. Lucas tem personagens que você nunca viu na vida, diferente, você nunca viu na Bíblia, mas ali, porque Lucas, a audiência de Lucas, a plateia de Lucas é para aqui, é para judeus, ou melhor, gentios. Eram gentios, não eram líderes judaicos, não eram rabis, não eram sacerdotes, não eram escribas, certo? Eram outras pessoas, eram as pessoas mais simples, as pessoas mais relegadas, as marginais. Então, ali, tanto é que ali Lucas, a principal ligação de Lucas, de Jesus, era com Adão. Adão, o primeiro homem criado na humanidade. Jesus veio dele, da descendência. Cristo não foi criado, evidentemente, Cristo é eterno, mas ele se fez homem, né? Se submeteu ao processo de nascimento da humanidade para ser um semelhante a nós. Não se esqueça disso. Isso só foi uma parte para fundamentar mais ainda a questão das genealogias. Outra coisa, irmão, meus queridos, se quisermos entender o conceito divino de tempo e o seu progresso ao longo da história, devemos reconhecer que esses 2 capítulos são tanto históricos como teológicos, ligando Adão ao restante da humanidade e Deus ao homem no domínio dos limites do espaço e do tempo, como nós vemos aqui, Gênesis 5. Então, é como nós falamos, ele não é somente cronológico, mas também teológico. Aliás, tudo na palavra de Deus, ela sempre tem uma lição espiritual. Nós devemos entender isso. Cave, estude, quer dizer, antes, ore a Deus, peça a iluminação do Espírito Santo, para te mostrar ali onde você quer chegar. O interessante da palavra de Deus, meus queridos, é que você lê, melhor estuda, vamos assim dizer, durante um ano. No próximo ano você estuda, no próximo ano você estuda novamente. E vai acontecer, vamos supor que você estude 20 anos,
Não, claro, o estudo da Bíblia é um estudo da Bíblia, da vida toda. 20 anos, 30 anos, e vai acontecer. Faça o teste de você descobrir ou ser chamado para coisas que você não tinha se apercebido antes. Aconteceu comigo, aconteceu com muitas pessoas que já falaram comigo. Meu pai, eu não tinha percebido isso aqui. Que coisa interessante. Se o Espírito Santo está direcionando o seu estudo, significa que ele trabalha com você no momento certo, na hora certa, as verdades certas, para o tempo certo. Claro que a palavra de Deus é a verdade, mas a verdade que você foi chamado a atenção naquele momento era aquela. Entenderam? Às vezes as pessoas perguntam: Martim Lutero guardou o sábado? Não, Martim Lutero não guardou o sábado. Mas pastor, e ele está salvo? Claro que está salvo. Nós somos salvos pela graça de Cristo Jesus. E aí, por estarmos salvos, nós andamos no caminho, no seu caminho, cumprindo os mandamentos, guardando os mandamentos. Processo da santificação para justificado, santificados, sermos glorificados. E Martim Lutero, ele foi cumpridor daquilo que ele até a luz que ele foi permitida chegar naquela época. Mas porque ele leu a Bíblia? Leu, com certeza, e não foi uma, nem duas, nem três vezes, não. Foram muitas vezes, estudou, melhor dizendo. Mas como é que ele não viu? Estava clara lá a questão do sábado. Mas, meu querido, minha querida, prestem bem atenção. É a questão da luz. Ele estudava e pediu ao Espírito Santo? Eu creio que sim, não estava junto com ele, claro. Mas eu creio que sim. Mas, meu querido, meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa. Naquele momento não era ainda para mostrar claramente a questão do sábado. Olhe quantos paradigmas Martim Lutero quebrou contra o pensamento da época. Veja que ele lutou. Então, a luz, ela é gradativa. Você está dormindo no quarto escuro. Chega à noite, você precisa se levantar para fazer algo, vai no banheiro ou qualquer coisa desse tipo. Acenda a luz. O que acontece com seus olhos? Você tem que fechar imediatamente, você não consegue. Você fica com os olhos regalados, olhando a luz? Claro que não. Preste bem atenção nisso. Então a luz, ela é gradativa, principalmente a luz da palavra de Deus. Não podemos esquecer disso. Então, olha o dia quando nasce, né? Ele nasce assim de vez, então é noite, amanhece? Não, gradativo, aos poucos, com calma. O dia está amanhecendo e a noite está o quê? Anoitecendo. Claro, é evidente, mas nós precisamos entender isso, como é que Deus trabalha com as coisas. Com a luz da palavra de Deus é a mesma coisa. Agora, para os que talvez tenham uma mente mais fértil ou mais criativa e esteja imaginando coisa, nós já temos toda a luz hoje que nos é necessária. Toda a luz que nos foi revelada. Tem ainda coisa para ser revelada? Sim, mas Deus não permite que fosse revelado a nós. A gente tem que entender isso e caminhar pela fé. O que está revelado é o suficiente para você e eu e você, sermos salvos. Mais nada. Mas eu não aceito isso. Aceite pela fé, meu querido, minha querida. Dói menos, como diz o ditado. Ou melhor, aceite que você vai amar mais. Quem ama mais, aceita. Ou afinal de contas, quando nós casamos, o nosso amado, a nossa amada dependente, o que é que acontece? Você aprende, se não aprendeu, deveria aprender a respeitá-lo ou respeitá-la. Não se esqueça disso, ok? Vamos lá, meus queridos.
seguindo a lição, certo? Textos do Antigo Testamento estejam ali por boas e importantes razões, nós não podemos esquecer disso. Certo? Tudo que está escrito tem um objetivo, e vale a pena nós olharmos. Eu acho que você já deve ter olhado no estudo durante a semana, mas vale a pena você olhar com mais calma essas passagens que estão aqui. 1 Timóteo capítulo 1, verso 4 e Tito capítulo 3, verso 9. Ok? E a criação das escrituras? Será que ela só aparece no livro de Gênesis? Será que só em alguns momentos nós temos esse relance? Só ali nós podemos fundamentar o pensamento do criacionismo? Só em Gênesis? A Gênesis, o início de todas as coisas? Se vocês perceberem, meus queridos, algumas passagens, ou muitas passagens, falam de alguma maneira sobre a criação, ou um elemento da criação, ou Deus como agente da criação. Mateus, isso por exemplo, a gente vê não somente no Velho Testamento, mas já no Novo Testamento. Os evangelhos falam Deus como criador de todas as coisas, lá em Mateus. Marcos já fala que desde o princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Lucas usa a frase, desde a fundação do mundo. Fundação do mundo é o que? Criação. Houve um tempo que o mundo foi lançado seus alicerces, mas uma coisa não apareceu do nada, não apareceu uma explosão cósmica, como alguns insistem. E a clássica passagem de João, no princípio era o verbo, e o verbo fez os céus e a terra, o mar, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Nessa sequência, ou em sequência diferente. Outra coisa, meus queridos, em Romanos, nós vemos desde o princípio do mundo, todas as coisas foram criadas. Em Coríntios fala das trevas, resplandecerá a luz, e tantas outras passagens citadas no Novo Testamento. Jesus e todos os escritores do Novo Testamento se referiram a Gênesis de 1 a 11 como uma história fidedigna, sem dúvida nenhuma, sem nenhuma dificuldade para entendimento. E você vai reforçar sua crença ou vai ficar voando, imaginando? Pastor, o senhor está falando para pessoas que creem na criação. Sim. Mas se eu disser para você que eu conheci adventista do sétimo dia, que criam, pelo menos eu digo assim, porque até a época que eu os conheci, eles criam na evolução. Aí você fica assustado? Sim. E ele participou de um evento, eu estou falando com segurança porque foi algo há muito tempo atrás, e ele participou de um evento, e esse evento fez com que ele tomasse a decisão de migrar a crença do evolucionismo para o criacionismo. Creio nisso. Às vezes nós frequentamos faculdades, escolas, colégios, ouvimos alguns professores falarem, darem aula, e a nossa tendência é dar crédito, né? Eu digo isso com seres humanos, meu querido, eu não estou falando com um cristão, porque eles usam um argumento tão forte, tão pesado, que se nós não estivermos preparados
se não formos firmes no estudo da palavra, através da oração também, nós podemos ter dúvidas. Não se esqueçam disso. São muitos os pensamentos. E às vezes nós temos que ter também tato, sabedoria, para sabermos o que falar ou como responder a tais questionamentos. Então, meus queridos, é isso aí. Outro exemplo que nós temos é em Romanos 5. Paulo faz uma ligação entre Adão e Jesus, certo? E não é uma vez, por 6 vezes. Você observa isso em Romanos 5:12 e dos versos 14 ao 19. 6 vezes. Então, significa que Paulo admitiu a existência do Adão literal. Não foi um Adão folclórico, certo? E também o Adão literal, a crença do Adão literal, é fatal para o evolucionismo, porque o evolucionismo diz que as espécies evoluíram. E aqui diz que Deus criou Adão, não criou o restante das coisas, dos animais, da terra, da luz, da água. Então, isso é fundamental para o criacionismo. E a pergunta é: se os escritores do Novo Testamento, inspirados pelo Espírito Santo, e o próprio Jesus consideravam o relato da criação uma história fidedigna, por que seria insensatez com base em alegações de homens caídos e falíveis que nós não fazemos o mesmo? Você vai acreditar no seu professor, que é um pecador que nem eu, que nem você? Ou você vai acreditar no relato das Sagradas Escrituras e tendo o seu autor como Deus? Devemos entender isso aí, meus queridos, ok? E somente aí, na Bíblia, podemos encontrar a história da humanidade não contaminada pelo preconceito ou o orgulho humano. Entendamos isso. E para concluir aqui o estudo dessa semana, eu gostaria de citar Ellen White, no seu livro Spiritual Gifts, no livro 3, página 93, traduzindo Dons Espirituais. Eu vou ler aqui, diz aqui: foi-me mostrado que sem a história bíblica, a geologia não pode provar nada. Geologia. As relíquias encontradas na Terra, de fato, evidenciam um estado de coisas que diferem em muitos aspectos do presente, mas o tempo de sua existência e por quanto tempo essas coisas estiveram na Terra só devem ser entendidas pela história bíblica. Pode ser inocente conjecturar além da história bíblica, se nossas suposições não contradizem os fatos encontrados nas Sagradas Escrituras. Mas, quando os homens deixam a palavra de Deus em relação à história da criação e buscam explicar as obras ilimitadas, criativas de Deus com base em princípios naturais, estão em um oceano ilimitado de incertezas. Reforçando aqui, Deus nunca revelou aos mortais como exatamente realizou a obra da criação em 6 dias literais. Suas obras criativas são tão incompreensíveis quanto a sua existência. Pergunta: vai brigar com Deus? O que você precisa, o que eu preciso saber da criação está ali. Mas, pastor, eu precisaria saber mais para convencer as pessoas que não é evolucionismo, é criacionismo. Em primeiro lugar, meu irmão, minha irmã,
quem convence é o Espírito Santo. Você e eu somos instrumentos e cabe a nós dizermos o que está ali. Interessante que as teorias científicas, na física, na química e em tantos outros lugares, na astronomia, ainda tem muitas perguntas não respondidas. E eles não deixam de acreditar nesses axiomas, nessas teorias. Então, por que a Bíblia é a única que tem que dar resposta para todas as coisas? Ela dá resposta para tudo que precisamos. Ela dá resposta para tudo que é necessário para a nossa salvação. Então, fique em paz. Nesta manhã, eu queria, mais uma vez, agradecer a sua presença. Terminamos, nós vamos fazer oração. E essa não é virtual, essa é real, porque Deus fala. Vamos fechar nossos olhos neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nossa gratidão a Ti. Muito obrigado pelas bênçãos recebidas. Muito obrigado porque mais uma vez Tu nos conduziste nesse estudo, deste momento que aconteceu durante a semana. Pedimos agora que abençoe a cada querido ou cada querida que está nos assistindo. Esse é o nosso pedido e essa é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e um abraço. E amanhã o nosso compromisso é com o pastor José Carlos Ramos. Nós estaremos junto com ele numa live e falando sobre profecias. Qual profecia ele vai falar? Ele vai falar sobre a profecia de uma maneira geral. O conceito de profeta. O que é uma profecia? Como se classifica a profecia? Então não perca amanhã às 19h30. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.